hoje o tema é muito bacana. Não é só para quem já tem filhos, mas é também para quem é filho, além de para quem é filho e ainda não tem. São para as pessoas que um dia, mesmo que seja daqui a muitos anos, né, tem esse projeto de constituir família, né? A gente se prepara tanto para uma carreira profissional, a gente estuda tantos anos para chegar aonde a gente gostaria, para atingir o objetivo, e às vezes para algo tão importante quanto constituir uma família, a gente não se prepara. Não vou ler, não vou ouvir sobre o assunto porque eu não tenho filho, eu não sou casado. Gente, mas isso é importante para a gente também se preparar, porque um dia, pela graça de Deus, isso é uma bênção, uma graça que nós recebemos na nossa vida, e com certeza a gente precisa se preparar para isso também. Então, e mesmo que isso esteja muito longe, quando a gente fala sobre educação de filhos, é também para a gente enquanto filho, e é também para você ajudar alguém que tenha filho, um sobrinho, um vizinho, crianças na igreja, né? Muitos professores de escola dominical. Então, a minha preocupação é de repente alguém achar, não é para mim o tema, é para todo mundo, mas é principalmente para aqueles que querem, né, ajudar a formar pessoas, crianças que sejam educadas para a glória de Deus e se tornem adultos, né, que glorifiquem a Deus nas suas atitudes. Então é muito importante a gente, de fato, tá aí ouvindo sobre isso, porque faz diferença na vida da gente, né? Em todos os sentidos. Então, eu espero que todo mundo aproveite bastante essa oportunidade. Vou fazer uma oração, então, pedindo a Deus que nos direcione em tudo o que acontecer aqui, que todas as coisas que forem faladas achem aí um espaço na mente, no coração de todo mundo que está ouvindo, tá? Então oremos. Senhor Deus e Pai querido, reunidos estamos aqui em Teu nome, ó Deus, para aprender mais sobre o propósito do Senhor para a nossa vida, para a nossa existência, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá em nos aperfeiçoarmos, em crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e no conhecimento do teu propósito para a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, ó Deus, também a missionária Alda, que vai estar trazendo essa mensagem da parte do Senhor para compartilhar com cada um aqui. Que o teu nome seja engrandecido e que o teu Espírito Santo dê entendimento daquilo que precisamos compreender nesta noite. Recebe a minha oração e abençoa cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Entrou, que bênção. Alda, vou te chamar aí, tá? Para você entrar com a gente. Espera ela aceitar. Oi, Boa querida. Você noite, tá tudo bem? bem? Tô ótimo, prazer falar com você, vendo você, viu? Obrigada, que coisa boa. Olha, esse tempo tem coisas muito boas. A É gente verdade. pode conhecer e comunicar com pessoas que talvez a gente nunca tivesse oportunidade antes, né? Que Eu já coisa. comentei isso aqui também, que Deus está dando uma oportunidade muito ímpar para quem É, está conseguindo enxergar isso, né? Que é realmente esse contato com pessoas distantes que presencialmente seria seria bastante impossível, não é? difícil, né? Mas Deus é bom. Você sabe o que é que eu penso? Deus sempre arruma um meio da sua palavra ser anunciada. A gente não precisa preocupar com isso, né? É Então, a gente está vendo aí esse verdade. novo tempo e Deus providenciando meios. E eu estou, assim, muito feliz em estar com vocês, honrada até. Bom, que bom. Então, olha, eu vou pedir que você se apresente para o pessoal, tá?
Nós somos aqui do sul fluminense, interior do Rio de Janeiro, região, pedacinho sul do Rio, e Sim. esse trabalho é um trabalho, um projeto da UMT, da Federação de UMT, mas a gente tem aqui gente de todas as idades e de vários estados também. A gente, né, tem pessoas que seguem a UMP que não são exatamente aqui da nossa região, mas que vão ter o prazer de te ouvir também. Então, você pode ficar à vontade de se apresentar aí para o pessoal. Obrigada, querida. Ai, boa noite. Eu estou assim muito feliz, muito grata a Deus estar com vocês. Até é um presente que Deus tem me dado nesse período da pandemia. Deixa eu contar para vocês quem eu sou. Eu sou Alda Borges, sou casada com um pastor e nós sempre trabalhamos nessa região aqui do Triângulo Mineiro. É o nosso campo, é o nosso reduto. E o que que eu fazia? Eu trabalhava com mulheres mais ou menos da minha idade, né? E sempre presencial. Eu nunca me preocupei muito com mídia social, porque o trabalho era presencial, né? Eu tinha uma conta lá no Facebook, mas nem movimentava, não colocava nada ali, né? E às vezes até as pessoas perguntavam, por que que você não coloca? Eu falei, falta de tempo, estou lidando com o presencial, né? Não me sobra tempo para essas atividades online. Mas aí, quando entrou a pandemia, eu pensei, meu Deus, como que eu vou comunicar com as mulheres com quem eu trabalho? E aí, logo, a esposa do nosso pastor, ela é jovem, né? Ela é motivadora. Ela falou, você precisa abrir uma conta no Instagram. E eu fui resistente, falei, será? E abri essa conta no Instagram, falei, eu preciso, então, comunicar com as pessoas ali. E eu nem sabia, olha, nada ali eu sabia. Eu procurei muitas pessoas para me auxiliar, né, para me ensinar, e até hoje eu não sei. Vou confessar para vocês que tem muita coisa que eu não sei, viu? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, está ensinando. E eu pensei, quando eu comecei a lidar com as redes sociais, eu pensei, vou alcançar as mulheres com quem eu trabalho. E me surpreendeu demais, porque aí o alcance é grande. E até então eu nem tinha pensado nisso, que eu falo aqui, né, e alguém está ouvindo lá do outro lado do mundo. Nós temos missionários, né, na Ásia Central, na Europa, e de repente, eu estou vendo as suas receitinhas lá, porque eu sou dona de botar receita, né? Mas isso tem uma finalidade também, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Né? Me conta, esse pessoal que está me ouvindo é mais jovem, como que é essa federação? É de gente bem jovem? Então, o pessoal pode comentar aí, mas geralmente é sim, é um pessoal novo, a gente tem um pessoal muito ativo na igreja, principalmente, Sim. e como eu já tinha até te adiantado, a gente tem todos os tipos de situações. Nós temos jovens casados que já têm filhos, temos também jovens casados que ainda não tiveram filhos, jovens que estão aí, né, no projeto do casamento, já estão encaminhados e outros que nem encaminhados estão. Opa! Então hoje é o dia, né? Os que não tem menino vai arrumar menino, né? Os que não casaram vai Isso. pensar que tem que casar. Hoje é o dia, né? Então, É. eu aí com essa questão da pandemia, abriu um novo horizonte, porque eu trabalhava com mulheres e essas mulheres eram mais ou menos mulheres da minha idade mais velhas. E eu comecei a refletir sobre isso e falei, Deus, eu preciso trabalhar com jovens, para que o trabalho tenha uma solução de continuidade, é preciso lidar com gente jovem. E no Dia das Mães, eu ganhei essa xícara aqui. Até deixei aqui para vocês verem, né? Essa aqui é a minha caricatura. E quem me deu foi a esposa do pastor. Ela é uma jovem esposa de pastor. E muito animada, muito antenada com as mídias, né? E a hora que ela me deu essa coisa tão moderna, né? Essa caricatura, eu pensei, gente, tem jeito de fazer um link aí com esse pessoal mais novo. E até porque é a orientação da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, fala que as mulheres mais velhas precisam ser mestras do bem.
E essa frase me agrada muito, né? Bonita até, você se levantar e falar assim, eu vou ser uma mestra do bem para uma nova geração. E ele fala como é que a gente vai ser mestra do bem. Ele fala que é ensinando as mulheres mais novas. A Priscila está aí, a Priscila é uma querida minha. Oh, Priscila, que bom, você Ela é minha teve numa amiga. live. Ela teve numa live com a Eu gente também. sei, Foi eu sei que muito foi a bom. indicação dela, né? Priscila é muito querida, foi ovelha do meu marido, né? E acabou que deu um jeito tão boa essa Priscila que eu estou admirada. Essa faz parte dessa nova geração de ponta, graças a Deus por isso. E aí o que lá em Tito diz? Diz que as mulheres mais experientes precisam ensinar duas coisas boas para as mais novas. Ensinar a amar o marido e os filhos. Será que isso precisa ser ensinado? Se a Bíblia diz que precisa, precisa, não é? E também ensinar essas meninas a serem boas donas de casa. É por isso que eu coloco receita lá, gente. Vocês estão pensando que é à toa que eu boto receita lá para vocês? Não. É ter uma motivação, tem uma finalidade com essas receitinhas. É para você fazer, não é só para ver, né? Sem dúvida. Então, a grande motivação é essa, é ser mestra do bem para uma nova geração. E vocês estão trabalhando essa questão da cosmovisão cristã. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente pensa numa coisa tão requintada, tão grande, poderosa, né? Uma visão de mundo. Eu quero dizer para vocês que a cosmovisão cristã é a visão de Cristo. É como Cristo olha para todas as coisas, é como Cristo enxerga o mundo, como Cristo vê as famílias. O apóstolo Paulo não diz isso? Que nós temos a mente de Cristo. A Sarinha Menezes, aqui da minha igreja, olha só, ela está aqui. Esse pessoal é jovem, né, gracinha? Eu estou muito feliz com isso. Então, essa visão que a gente tem de todas as coisas com a mente de Cristo, faz toda a diferença na nossa vida. E nós estamos aqui nesse mundo com essa finalidade, de implantar essa visão do reino aqui. Quem é que faz isso, gente? São os cristãos. Os cristãos estudam alguns temas com a visão de Cristo. Vocês estudaram aí a questão com a Priscila, foi a feminilidade, não foi? Isso, foi sim. Exatamente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de filhos. Eu vou falar de filhos para quem ainda não tem nem filhos. E agora eu vou dizer para vocês que nós temos 2 filhos adultos, né? Vocês olham para mim com essa cara tão lindinha, né? Vocês nem pensam que eu tenho filho adulto, mas eu tenho, viu? Eu podia ser mãe da Priscila, talvez, e de vocês, né, que estão me ouvindo aqui. Um dos meus filhos já é casado, o outro é solteiro. Mas eu já passei por todas as fases de criação de filho. Eu tenho até lá na minha página, nas minhas páginas na rede social, a dica da Alda, né? E eu falo muito sobre isso. Já deu uma olhada? Dá uma olhada lá. Eu falei sobre filhos adultos essa semana. Né? E cada fase é uma fase, mas o propósito é o mesmo. A motivação é a mesma. É filhos que façam desse mundo um mundo mais parecido com aquilo que Deus veio fazer, é implantar o seu reino aqui, filhos para o reino. Né? E aí nós temos uma visão assim, filhos para o reino é filhos para ir à igreja, também, mas é mais do que ir para a igreja, não é? Filhos é para a glória de Deus, é para ser bênção no ambiente de trabalho, é para ser bênção na literatura como a Priscila não é? E está influenciando mulheres. É para ser bênção como a Pamela Arumá está influenciando as mulheres a serem boas donas de casa. Como vocês que estão se levantando e falando, eu vou ajudar essa nova geração. Eu vou acompanhar essa nova geração. Né? Então, nós colocamos filhos do mundo para serem bons governantes, né? Para serem gente honesta e direita onde eles trabalham. Não é só ir lá na igreja e tocar a guitarra ou tocar a bateria. Isso é uma parte, é um momento cultico, né? Um momento de culto e adoração. Mas a vida continua.
e a adoração continua, né? E nós continuamos servindo a Deus. Então, quando nós pensamos em filhos que glorificam o nome de Deus, nós estamos pensando que nós vamos implantar neles uma visão de Cristo. Isso é fácil? Não. Até porque eles crescem, não é? Quando eles são pequenininhos, eles ouvem a Thalitinha, minha querida, aqui, ó, não dou conta desse pessoal, eles me acompanham, é muito bonitinha. Thalita tá indo para a África com o marido é africano, e eles vão para a África servir ao Senhor lá. É uma história linda, depois uma outra oportunidade, posso até contar para vocês essa história, né? Mas agora vamos voltar aqui aos filhos. E esses filhos que Deus nos dá, a palavra de Deus diz que é uma herança do Senhor. Então, nós não escolhemos os filhos que nós vamos ter, não é? Você não escolhe nem a aparência deles, você não escolhe o sexo deles, você não escolhe nada, eles chegam. Eles vêm porque eles são uma herança do Senhor para a nossa vida. E a gente olha e pensa, que lindeza. Deus é tão bom que fez uma herança com a minha cara, com a cara do meu marido, com a cara do avô, né? Mas eles são do Senhor. Eles são de Deus. E isso gera um conforto no nosso coração para ter filhos. Porque se fosse nosso, é possível que a gente ia pensar, não vou ter. Não tenho, porque eu não tenho nenhuma condição de criar filho, né? Eu não tenho condição de gerir filho, eu não tenho condições de colocar filho nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. Mas eles não são nossos. Eles são uma herança do Senhor que Deus diz assim, agora vocês vão cuidar deles. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Antes de perguntar sobre essa questão de ter filhos para a glória de Deus, eu vou voltar essa pergunta para vocês. Vocês são filhos que glorificam a Deus? É preciso pensar nisso. Como é que você glorifica a Deus aqui nesse mundo? Porque certamente seu pai e sua mãe te colocou aqui com esse propósito, né? Te ensinou da melhor maneira possível para você ser essa bênção no mundo de Deus. Mas você cresceu. Você ficou um jovem, um adulto. E agora você tem que saber como é que você vai glorificar a Deus, porque o seu filho vai olhar para você. E ele tem que pensar, eu quero glorificar a Deus como meu pai glorifica, como a minha mãe glorifica, como os meus avós glorificaram a Deus. A família tem essa função didática no mundo, tá? É muito importante isso. Mas eu quero entrar em duas questões aqui, porque eu sei que nós temos 1 hora, né? Aqui talvez um pouquinho menos. Eu quero entrar em duas questões pontuais para ficar gravado na mente de vocês como um ponto de reflexão, para vocês pensarem a respeito disso. Aqueles que já são casados e têm filhos, aqueles que são casados e ainda não têm filhos, talvez por alguma intercorrência, ou porque estão esperando o tempo certo, isso não tem problema, ou porque chegaram à conclusão que nós não queremos ter filhos. Então, veja só, eu vou citar aqui 2 famílias da palavra de Deus. Essas 2 famílias viveram em tempos muito próximos, na época em que reinavam os juízes. Quando reinavam os juízes, que tempo era esse, gente? Sabe o que a Bíblia fala? Que é um dos piores tempos da história de Israel. Era uma época que não tinha governança. Cada um fazia o que queria, não é? Cada um dirigia a vida como queria. Terrível um tempo desse. Não parece um pouquinho com o nosso? Nós estamos fracos de governança. Sabe por que nós estamos fracos de governança? Porque nós não pensamos em colocar filhos no mundo para governar. Nós pensamos em criar os meninos hoje para ser um bebelô, né? Para ser paparicado, para ser resguardado, para ser cuidado. Tem hora que eu fico muito preocupada com os príncipes e as princesas que nós estamos colocando nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que esse mundo precisa de gente para governar. E vai sair lá da sua casa.
vai sair da casa de vocês, alguém que vai governar esse mundo, ou bem ou mal, né? Então, essas famílias, duas que eu vou falar. Primeiro é a família de Elimeleque. A palavra de Deus diz que Elimeleque, o nome dele tinha um significado especial. O nome dele queria dizer, Deus é o meu rei. Mas o primeiro problema que surgiu, o Deus é o meu rei, catou a família dele e foi para onde? Foi para o estrangeiro. Não foi isso que aconteceu, queridos? Pois é. Não acontece isso com a gente. Quando tem um problema aqui no Brasil, nós temos uma igreja com muitos jovens morando fora do país. Por quê? Porque esse país aqui é difícil, aqui tem violência, aqui as pessoas ganham pouco, né? Então, o que acontece? Tem um problema aqui, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero mudar para o Canadá, eu não quero ficar nesse país aqui, não. A gente muda. Foi o que Elimeleque fez. E eles estavam tão desiludidos com essa história de ter filho, que eu penso até que foi esses meninos escapuliu, né? Menino escapulido. Naquela época de crise. Menino nunca é escapulido, tá, queridos? Quando nasce um, é porque Deus resolveu que vai nascer, não é? É para a glória de Deus. Eu vejo esses meninos nascendo aí hoje, às vezes até sem uma figura paterna, eu vejo nascendo em circunstâncias adversas, mas no meu coração eu penso, é Deus que permite o nascimento das pessoas, não é verdade isso? Você concorda comigo? Que bom, eu fico feliz com isso. Porque as vidas pertencem a quem? Ao Senhor, né? E às vezes uma família toda desarranjada, sai uma flor ali, alguém maravilhoso, alguém que faz uma transformação no mundo. A gente vê isso aqui na palavra de Deus. Constantemente a gente vê isso. Então, Elimeleque, desanimado com aquela circunstância reinante, ele e a Noemi, com medo, com fome. Os meninos nascem e eles colocam o nome nos meninos de Malom e Quilion. Morte e doença. Deus me livre, vocês não colocam esse nome nos meninos de vocês, não, hein? Fora de cogitação. Não pode, de jeito nenhum. Mas era porque eles estavam desanimados com a circunstância. A motivação deles para ter filho não era boa, não. Eles estavam sem perspectiva para ter filho. Né? Então, eu acho até que eles nem queriam ter, nasceu. Né? Nasceram aquelas crianças lá. E eles falaram, agora piorou a nossa situação, agora nós vamos ter que sair daqui de Belém, nós vamos para Moabe, do estrangeiro, um povo gentil, um povo que não conhecia a Deus de jeito nenhum. Essa é a minha grande preocupação com quem sai fora do país. Nós vamos para Europa. Mas dificilmente eu ouço um jovem falando, eu quero ir para a Europa porque eu quero reabrir igrejas que estão fechadas na Europa. Não, eu quero ir para trabalhar, eu quero para viver fora da violência, não é? É isso que muitas vezes a pessoa quer. Então, é interessante que se você for olhar as circunstâncias reinantes, você não tem filho mesmo, não. Principalmente na época de coronavírus. Né? Como que você vai pôr filho no mundo? Não pode ir nem para o hospital, que você está correndo o risco de pegar coronavírus. Não pode mandar o menino para a escola. Não pode. O que você vai fazer com uma criança nessa época? Né? Aí os jovens, agora então, vai ser o lema, não vamos ter filho. Culpa do coronavírus. Mas eu quero dizer para vocês que está nascendo menino. Viu? Eu acho uma beleza. Nascer menino, todo dia eu vejo aqui na internet, menino nascendo. Deus, na sua graça e misericórdia. E olha mais, Deus protegendo as crianças desse vírus. É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus fazendo essa grande obra. Então você não precisa ter medo por causa dessa circunstância do mundo. O mundo sempre teve praga. O mundo sempre teve muitas enfermidades. A gente agora, porque está vivendo uma de ordem mundial, então nós estamos aterrorizados com ela e temos até alguns motivos para estar mesmo. Mas sempre teve câncer. Nós lidamos com uma casa de hospedagem que hospeda mulheres e crianças que vêm para o tratamento da nossa cidade. Crianças, bebês com câncer grave. Então sempre teve enfermidade, queridos. Nós não podemos deixar de colocar filhos no mundo por causa dos problemas que tem no mundo. Os problemas reinantes do mundo estão debaixo do controle de Deus. Aí eu quero citar para vocês aqui uma outra família.
Essa família aqui, a figura central é a Ana. Essa mulher é extraordinária. Essa mulher é fantástica. Porque ela também estava vivendo no tempo dos juízes, no tempo em que não havia governança, no tempo em que estava tudo errado, num tempo de cabode, no tempo que se foi a glória de Deus, né? Que Deus não estava nem presente ali. Queridos, a minha esperança é porque Deus está presente. Quando eu olho para as circunstâncias do mundo, eu fico horrorizada. Mas Deus está presente, não é verdade? Com Então, certeza. se Deus está presente, está tudo certo, né? Está tudo certo. Aí a Ana, ela olhou duas coisas importantes. Primeiro, a Ana, ela pensou na glória de Deus. Olha qual é a promessa que ela faz. Ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho for um varão, um menino, eu vou devolvê-lo ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela não falou todos os dias da minha vida, ela falou todos os dias da vida do menino. É interessante, né? Porque a gente não pensa nisso, não. A gente pensa assim, esse menino, enquanto estiver debaixo do meu cuidado aqui, é para a glória de Deus. A hora que ele sair, não sei. Eu creio que pela fé é para a glória de Deus. Pela fé. Pela fé. Então, a Ana, primeira, a grande motivação dela foi a glória de Deus. Vocês sabem que uma das estratégias do mundo muçulmano são os filhos? Vocês já leram sobre isso? Eles não têm um menino, nem dois. Eles têm de meia dúzia para frente. Porque eles contabilizam isso em termos de domínio do mundo. Aí os cristãos diminuem o número de filhos, né? Nós diminuímos e falamos, não, nós não damos conta de criar menino. Tem gente que diz o seguinte, não, eu não vou criar filho porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Essa é uma das motivações para não ter. E eu quero dizer a você que você vai sair da sua zona de conforto. Porque tudo que é bom nesse mundo demanda esforço. Grande esforço. Não é verdade isso? Você já tem filho? É, Você já tem tenho filho? dois. Dois. Tenho Demanda dois, tenho esforço. um de 22 anos e Não uma de acredito. 17. Não acredito. Eu sou a Depois nós tia da duas UNP. vamos conversar no particular para você me contar por que fica com essa cara bonita desse jeito, tá? Você vai ter que me contar depois. Então, veja só, há pessoas que dizem, então, eu não vou pôr porque eu vou sair da minha zona de conforto, eu não vou dormir de noite mais, eu não posso viajar, o dinheiro que eu teria que gastar comigo, eu vou ter que gastar com o menino, e gasta mesmo. Quero dizer para vocês que é o maior investimento que você faz na vida. Se você pegasse esse dinheiro e colocasse todo na poupança, você seria rico. Mas muito pobre ao mesmo tempo. Mas muito pobre ao mesmo tempo. Mas há motivações outras e várias. E eu acredito que muitas pessoas dizem assim, eu não vou ter filho porque eu não tenho tempo. E agora eu vou entrar num ponto polêmico aqui. É o mercado de trabalho. As mulheres no mercado de trabalho, trabalhando de 10 a 12 horas por dia, porque se você contabilizar quem mora nos grandes centros urbanos, para você voltar, ir para o trabalho e voltar, você gasta 10 horas. 10 horas, não é? No trânsito, talvez até mais, mesmo se você trabalha só 8 horas. Isso é uma grande dificuldade mesmo. Com quem que você vai deixar essa criança? Eu coloquei alguma coisa lá sobre filhos adultos, para você deixar filho com a vovó, você tem que conversar com ela, querido. Você não pode despejar o menino na casa da vovó e falar, olha que lindo o presente que eu trouxe para você. Não. Você tem que conversar com ela e perguntar se ela vai poder cuidar desse menino, né? Então, eu até entendo que precisa ser estudado isso para quem quer ter filho. Agora, uns é por puro egoísmo mesmo, porque deve ter sido o príncipe lá da casa dele, ou a princesa da casa dele. Aí ele pensa, eu vou deixar meu trono para alguém. Mas eu quero dizer para você que o dia que você tiver filho, você vira rainha, tá? Você vira rei. Do lar, a rainha do lar. Pois é, você vira. Alda, você sabe, eu sou professora, né, de rede pública, rede municipal de educação. E eu não sei por que algumas professoras, não sei por quê,
optaram por não ter filhos, talvez por trabalhar com muitas crianças. Sim. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que priorizaram a carreira e aí, quando já estavam numa certa idade, depois dos 50, que perceberam e sentiram o peso do vazio, não podiam mais voltar atrás para ter o filho e acabaram entrando numa grande depressão. E não foi uma pessoa apenas que eu conheci. Você pensa, não é? E eu tenho lidado com moças que já chegaram aos 35, 36 anos, e elas investiram muito na carreira. Né? São gente muito estabelecidas na carreira, mas agora tudo que elas queriam era casar e ter filhos. E para o homem isso não é um grande problema, não. Para as meninas é um grande problema. É um sério problema. Então você precisa estudar isso. Há pouco tempo eu li um artigo da Priscila, até fiz um comentário lá. A Priscila tem uma mente cultural, muito inteligente, estudou muito, né? Estuda muito, muito dedicada. E ela pôs isso de uma forma muito bacana, porque ela fez ali o conflito, que é isso, cuidar de criança e ao mesmo tempo exercer a intelectualidade. É difícil achar um ponto de equilíbrio nisso. Com certeza. Então, é preciso conversar sobre isso. É preciso falar sobre isso. Né? Eu quero voltar aqui na Ana, porque a Ana, ela não apenas pensou na glória de Deus, mas ela pensou, a situação reinante é tão ruim que eu preciso colocar um menino nesse mundo para melhorar esse mundo. E você sabe que Samuel foi a figura mais proeminente do Antigo Testamento. Foi a pessoa mais íntegra do Antigo Testamento. Ele mesmo questionou o povo e perguntou, de quem que eu roubei o boi? E ele estava falando dele como governante. Ah, meu Deus, a gente está precisando de muitos Samuéis nesse mundo, né? A gente está precisando de gente. Não, precisava de centenas deles. Né? E aqui a Ana, ela olhou para o mundo e falou, eu preciso colocar um filho nesse mundo. Não é porque o mundo era bom, é porque ela queria tornar aquele mundo melhor. Né? Aquele mundo mais viável. Né? Então, eu fico pensando assim, essas duas visões tão diferenciadas aqui na palavra de Deus e tão próximas, que é a visão de Elimeleque e a visão de Ana. Nessa questão de filhos, muitas vezes a visão nossa. Né? É a nossa visão. Nós olhamos para o mundo e pensamos, não tem jeito. Alguns olham e pensam assim, Jesus está perto de voltar, então agora eu não posso ter filho mesmo. Né? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Para o pessoal da sua época que guardou a enxada, guardou as ferramentas, guardou tudo, porque eles olhavam pela janela e pensavam, Jesus vai voltar. Né? Paulo disse para eles, então tá bom. Se vocês não querem trabalhar, que vocês também não comam. Né? Não comam, porque vocês não querem. Então, se vocês não querem ter filho esperando a volta de Jesus, eu quero dizer para vocês, vocês estão errando. Né? Nós não marcamos a época da volta de Jesus, nós não sabemos disso, eu sei que ele vai voltar. Né? E eu fico super feliz. Mas se ele voltar, o mundo estiver cheio de criança, que beleza. Né? Cheio de gente comprometida com o reino, vai tudo para o céu com Jesus. Mas não tem problema. Povoar o céu, né? Alguém disse aqui que a gente está povoando o céu. É verdade. Então, o que eu penso a respeito disso? Você pode optar por não ter filhos? Sim. Agora, você precisa ver qual é a motivação do seu coração. Porque de repente você vai falar, não, eu me casei, eu não vou ter filhos. Eu vou dedicar ao ministério da palavra. Eu vou dedicar a cuidar de filhos que estão por aí. O pessoal assistiu aquele filme Lion? Gente, que filme precisa ser assistido. Precisa ser assistido. É uma boa indicação para os jovens assistir. Para mim, a chave daquele filme foi o final dele. Quando o rapaz conversa com a mãe adotiva e fala, mãe,
você não pôde ter seus filhos, né? Por isso que você nos adotou. E ela disse para ele o seguinte, e eu tô contando o filme, e eu quero Mas é muito bom, mas vale a pena o pessoal ver, mesmo assim. Vale, porque ela diz o seguinte, eu poderia ter filhos, mas eu resolvi cuidar de vocês. Eu resolvi que vocês seriam os meus filhos. Isso é motivação. É motivação. Uau, Sim. deixa eu te ajudar a contar o filme. Eu gosto de ver. O que eu achei muito bacana foi que ela fala assim também, olha, se eu tivesse os meus próprios filhos, talvez não fizesse tanta diferença, porque eu já tenho uma certa estrutura, do que cuidar de alguma criança que não tinha estrutura nenhuma. Exatamente. Mas não é muito bacana ouvir isso? Então, por que aquela mulher não teve filhos? Porque ela tinha uma motivação. Aquele casal tinha uma motivação. Então, você precisa descobrir qual é a motivação do seu coração. Não pode ser o medo. Não pode ser o egoísmo. De jeito nenhum. Não pode ser a questão do tempo, porque você que tem que dominar o seu tempo, trabalhar o seu tempo. Tá? Então, você tem que descobrir qual é a motivação. Você pode até dizer, não, para essa história de menino. Mas não pode ser por causa da viagem que você vai deixar de fazer. Isso é um motivo extremamente egoísta, danoso. Aí, quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, uma geração louvará a outra geração, ou contará a outra geração os feitos do Senhor. Isso não é uma motivação para você colocar a gente no mundo? Você pensar assim, nossa, o meu filho vai contar os feitos de Deus, que eu contei para ele, que ele leu aqui na palavra do Senhor. Ele vai ser uma pessoa correta e honesta como eu sou, né? Como o pai dele é. Uma motivação para pôr o filho aqui nesse mundo. Né? Com certeza, né? Quando a gente lê o contexto do Antigo Testamento, filho não era só uma vontade, era uma necessidade. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que filho é graça de Deus sobre a vida de uma família. Então não há por que não tê-los. Se a sua motivação for correta, você vai ter. Né? E há muitas pessoas que falam assim, eu vou pôr meu filho no mundo para sofrer. Meu filho, seu menino precisa sofrer alguma coisa, né? Tem um ditado chinês que fala que é preciso deixar o menino passar um pouco de frio e um pouco de fome para virar um homem, né? A gente não deixa, né? Mas diz que é bom. Diz que é bom deixar, eu nunca deixei aqui, não. Minha mãe também não. Não, né? A gente só conta para os outros, mas a gente não deixa, não. Mas eu quero dizer que pode ter sofrimento no mundo. Os nossos meninos não estão isentos dele. Mas é bom saber que todo sofrimento é acompanhado com a presença de Deus, com o cuidado de Deus. Tem alguma pergunta que os meninos fizeram por aí? O pessoal não colocou, não, mas quem quiser colocar pergunta pode deixar aqui. Por enquanto, ninguém colocou nenhuma, não. Nós ainda temos minutinhos? Temos uns minutinhos ainda? Então, eu vou falar a verdade para você que eu também não sou boa de tecnologia. Eu nem sei onde você vai isso, minha filha, eu não sei. O meu filho está nos assistindo. Vitor, por favor, vem ajudar sua mãe. Está vendo como os filhos são uma herança, uma graça? A gente os ajuda, mas nós também temos que entender que nós somos ajudados por eles, né? Muito ajudados. Muitas coisas. Muito ajudados. E eu vou dizer para você, quanto mais velha a gente vai ficando, mais se tem necessidade de filhos. Porque antes o pessoal falava assim, ficou velho, põe no abrigo. Gente, abrigo é caríssimo. Você tá achando que você acha um abrigo para você pôr seu idoso aí por uma merreca qualquer? Não, abrigo é coisa cara. Então, não dá para ficar pondo papai e mamãe em abrigo. O Vitor tá olhando aí? Ô, Vitor, aqui, vem cá, não quer vir aqui? Olha, gente, deixa eu mostrar para vocês a minha herança que Deus me deu. Não quer não, tá com vergonha. Ô, Vitor. Ele tá lá no celular dele, mas ele já veio ajudar a mãe dele. Aqui, olha, gente, que herança, que bem. Nossa, que bonito. Oi, tudo bom?
Você tá Obrigado. bem? Que bom te ver. Muito bom. Puxei bem, né? Olha lá. Isso! Ela é bonita, ela é muito bonita, essa mãe sua. Mas você é gostosa. Ai, viu? Mas é porque eu não tô de pé, porque eu tenho 1,5 m, Alda. Mas eu Ele também tem tenho um metro e 1,70 m. meio. Mas graças a Pois Deus, né? Esses meninos nossos foram tão felizes. Puxou o é, pai. verdade. Então, mas eu queria comentar com você também que na escola que a gente tem percebido, né, as crianças muito sem estrutura, às vezes até filho de pessoas que se auto-intitulam cristãos, mas sem referência. E hoje eu estava até comentando com um presbítero que se os jovens não quiserem ter filhos, o que que vai ser da sociedade? O Quem que vai dominar? o Quem, caos, né? né? Que a gente já vê como tá difícil com tantos cristãos tendo seus filhos, né? A dificuldade que a gente tem aí, principalmente no Brasil, que a gente tem essa cultura de educação difícil, de jeitinho brasileiro. Então, se a gente não pensar nisso também, nós estamos, de certa forma, cooperando para que continue do jeito que está, né? Sim. Se as famílias cristãs, que têm uma estrutura cristã em torno da palavra de Deus, que tem uma comunidade da fé, onde vai para glorificar a Deus e aprender, não resolverem colocar filhos no mundo, as famílias desestruturadas estão colocando filho no mundo. Sim. Filho precisa, essa história de filho, antes de você casar, você precisa conversar. Chega noivado, vocês precisam falar sobre isso. Porque eu vejo muitos homens não querendo filho e as mulheres às vezes querem, ou vice-versa, né? Então é preciso conversar, preciso entrar no entendimento a respeito disso, né? Porque é uma questão importante para a vida familiar. É uma questão a ser estudada na vida familiar. Eu percebo também que muitos casais, às vezes, resolvem ter filhos, mas não prepararam um esquema familiar para receber essa criança. Precisa preparar. Precisa saber o que você vai fazer com essa criança. Porque eu acompanho algumas mulheres jovens que estão educando as suas crianças pequenas. Eu fico maravilhada com algumas. Hoje mesmo eu vi ela é até missionária na Jordânia, uma coisa linda de ver. Ela está ensinando o fruto do Espírito para a criança dela. E ela posta aqueles pedacinhos ali que ela trabalha com a criança. Eu fico assim, encantadíssima com aquilo. Né? Ela já está grávida do terceiro filho, uma jovem mulher. Jovem. Que corajosa. Corajosa. E ficou sabendo que estava grávida agora com uma menininha, uma bebê, né? Ainda novinha. Mas ela falou, filho é a herança do Senhor. Pronto, acabou. E eu tenho que admirar uma coisa dessas, porque ela é extremamente dedicada à educação da sua criança. Então, se você tem a motivação, eu vou ter filhos. A sua grande tarefa no mundo, então, é educar filho. As outras coisas contribuem para isso, né? Mas a sua grande tarefa é educar filho. E educar filho demanda alimentação. É por isso que eu estou falando essa coisa de comida aí. Porque há muitas mulheres que falam assim, olha, eu gosto de muita coisa, mas não gosto de fazer comida. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Comida é necessidade. Não dá para você comprar uma marmita todo dia e enfiar na sua família, não. Você tem que fazer alguma comidinha para essa família comer. Eu não vou. As comidas requintadas, comidas de evento, você compra. Você compra, tem especialistas nisso. Mas eu estou falando de comida que vai satisfazer a sua família e que vai cumprir ali um plano de necessidade familiar. Então, é preciso que faça comida em casa. Isso é uma forma de educar uma família. O filho não pode crescer comendo bobagem, né? Exato. E uma coisa que eu acho muito interessante é que tudo que Deus fez é bom.
né? Então, a família é um projeto de Deus e ter filhos é uma herança que herança a gente não escolhe, a gente Não, recebe. é. E aí, o que acontece é que, às vezes, né, as pessoas, em geral, não querem cumprir o propósito ao qual Deus as fez e acabam, em nome de sucesso, de felicidade. Eu quero é ser feliz. Mas acontece que a felicidade não vem. Por quê? Porque vai sempre faltar aquela peça. Nós fomos feitos com propósito. Se a gente não cumpre o propósito, não adianta que a felicidade tão buscada, ela não chega, porque a gente não trilha, não está encaixado exatamente no lugar da maneira que nós devemos estar, né? Com certeza. Até essa coisa, eu quero ser feliz, se foge ao propósito de Deus, não há possibilidade disso. Até essa palavra feliz, ela não é muito adequada. Talvez a palavra alegre seja mais adequada para o contexto cristão. E gerar filhos é uma grande alegria, gente. Quantas alegrias esses meninos dão para a gente na vida? É muito, se você for contabilizar, é muito mais alegria do que tristeza. Com certeza. E eles não acreditam, né? Porque parece muito clichê. Ah, só quem tem que sabe o que é, né? Mas é verdade. É verdade. Eles... É verdade. E uma coisa que eu fico intrigada é que, às vezes, a gente, assim, nessa questão de querer ajudar e falar da felicidade que é, da satisfação que é a maternidade, muitos jovens não acreditam. Mas aí vem um especialista e tenta ajudá-los dentro da ciência, aí dentro da ciência, isso é certo, mas a palavra de Deus já está dizendo, não, mas a palavra de Deus não, mas é o psicólogo que falou, então foi o psicólogo que falou, né? Então é uma pena porque realmente isso evitaria muitos sofrimentos. Sim, a Bíblia diz para a gente aconselhar, mas o jovem também tem que se permitir ser aconselhado. Ele tem que ouvir os nossos conselhos. Exatamente. É até um outro ponto que eu coloquei aqui, que uma coisa é você criar filhos para a glória de Deus. Essa é a motivação dos pais. Eu penso que pais cristãos pensam nisso. Outra coisa é esses filhos entenderem que eles estão aqui para a glória de Deus. E absorver isso. E pensar que... Porque isso é uma grande motivação para a vida. Quando você está aqui nesse mundo e fala, não, eu tenho um propósito de estar aqui nesse mundo. Eu estou aqui para a glória de Deus. Né? Isso não é uma motivação maravilhosa para um jovem? Com certeza. Então, ele vai estar cumprindo o propósito de Deus para ele, mas um propósito também de ordem familiar. Era o propósito que o pai e a mãe teve quando ele nasceu. Então, quando o filho abraça essa causa e pensa, eu vou desenvolver isso para a glória de Deus, isso elimina a rebeldia da vida. Elimina o descontentamento. Não é? Porque pena que nós temos só 5 minutinhos. Que eu adoro esse assunto, mas só tem 5 minutinhos, infelizmente. Mas vamos tentar. Vamos tentar fazer esse fechamento aqui. Porque veja só, quando o filho absorve isso e fala, então tá bom, eu vou servir nesse mundo aqui para a glória de Deus. Isso elimina uma coisa perigosa que nós estamos enfrentando agora. Por que que nós estamos nesse índice de suicídio gigantesco, até com famílias cristãs? Por falta de motivação para a vida. Isso é o grande X da questão. Fora as doenças, né? Tem várias doenças que podem conduzir a isso. Mas a maioria dos filhos hoje chega à adolescência e à juventude, eles não têm motivação para a vida. E a grande motivação é a glória de Deus. Né? Quando eles percebem isso, passa tudo, né? Eu digo pela escola. Muitos jovens não querem estudar porque não tem um projeto de vida, não sabe por que estão aqui, o que estão fazendo aqui. E muitas vezes isso leva também a tantos problemas familiares. Com certeza. E se as pessoas
pudessem compreender, abrir os olhos, enxergar a visão de Deus, É quanto diferente. sofrimento seria evitado. Eu queria fazer um fechamento dizendo o seguinte. Claro. Você que é jovem, casado, ou vai pensar em casar, constituir a sua família, você precisa fazer um plano motivador para essa família, para a glória de Deus. Você vai ter filho, precisa ser para a glória de Deus. Você resolveu não ter filho, você pode fazer a sua opção. Pode fazer, né? Mas você tem que pensar se isso é para a glória de Deus. Tem algo na sua vida que vai substituir os filhos para a glória de Deus? Você vai fazer isso para a glória de Deus? Então, se você estiver fazendo isso no plano egoísta, você está pecando. Agora, se você entender da parte de Deus, que Deus tem um outro propósito, o apóstolo Paulo não teve filhos, mas ele tinha um outro propósito, uma outra missão, né? Alguns pensam que ele era casado, outros pensam que era viúvo, não sei. Eu sei que o propósito dele não foi gerir uma família, mas foi gerir a família da fé. Então, você precisa ter uma motivação abençoadora para a glória de Deus. Eu sei que foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu acho que nós poderíamos conversar muito, né? Ainda tem muita coisa. Com certeza. Eu também sou da SAF, além de eu fazer parte aqui da UMP, eu também sou da SAF. E é assim, faremos novos contatos aí, de repente, para fazermos uma live na SAF também, né? Sabe, eu gosto de falar para essas mulheres, inclusive lá na minha página tem umas histórias de SAF, depois você ouve lá aqueles videozinhos, histórias boas. Eu já vi uma do assalto lá, vocês indo para a missão Tauiuá. Foi muito bom aquilo lá. Foi muito engraçado. Né? Então, vamos pensar nisso para frente, mas eu quero desejar aos jovens dessa federação a bênção de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida de vocês. Que vocês façam tudo mesmo para a glória de Deus, inclusive ter filhos. Amém. Nós que agradecemos, porque foi um grande presente de Deus conhecer você, ouvir você aqui, né? Como tem sido nessas lives todas aí, é muito instrutivo, a gente está crescendo na